Sabe aquela dificuldade em saber quando aplicar uma combinação? Então fica aí que hoje vamos trabalhar com combinação simples e através de 2 exemplos tu vai entender o porquê que a gente deve usar muitas vezes combinação ao invés de arranjo ou o princípio fundamental da contagem. Além disso, entender porquê da fórmula, porquê que a gente usa exatamente a estrutura que tu sabe que tem, beleza? Então solta a vinheta e vamos começar! Vamos lá! Então, óbvio que antes da gente começar, tem toda uma estrutura para análise combinatória. Tu precisa lembrar do que é um fatorial, tem aula a respeito disso. Tu precisa entender o princípio fundamental da contagem, tem aula sobre isso. Tu precisa entender de arranjo e permutação, também temos aulas sobre isso, para que a gente possa chegar hoje em uma estrutura diferente, que é a tal da nossa combinação. A combinação simples, beleza? Então a gente vai partir de 2 exemplos para que a gente possa começar a entender o porquê que surge uma nova fórmula, uma nova estrutura que eu preciso entender. Professor, não posso sempre aplicar tudo aquilo que eu já vi nas outras aulas? Infelizmente não. Vamos lá, vamos supor, beleza? Vamos supor que eu queira fazer direto, simplesmente pelos processos que eu já conheço. Vamos ler o exercício número 1. Em uma turma de 4 amigos, quantos grupos distintos de 3 pessoas podemos formar? Para quem já viu as outras aulas, observe, ó, nós temos ao todo 4 amigos e queremos agrupar eles de 3 em 3, formar grupos de 3 pessoas, onde sejam grupos distintos, sempre pensando em grupos diferentes, tá bom? Professor, eu vou fazer igual eu já assisti numa aula anterior. A gente vê lá, por princípio fundamental, que a gente pode ter a ideia da quantidade. Então eu quero formar um grupo de 3 pessoas. Como ao todo são 4, eu posso inicialmente escolher qualquer uma dessas 4, depois escolho qualquer uma das que sobram, que seriam 3, e depois escolho qualquer uma das que sobram, que seriam 2. 4 vezes 3 são 12, vezes 2 vão dar exatamente 24 opções. Ou seja, professor, é a mesma coisa que um arranjo de 4 tomados 3 a 3. Porque 4 tomados 3 a 3 são 4 para agrupar de 3 em 3, para colocar em 3 lugares. Pronto, professor, matei a charada. É isso mesmo. Será que é isso mesmo? Vamos lembrar da nossa primeira aula. A primeira aula que começou a entrar com a parte de análise combinatória foi o princípio fundamental da contagem, que eu falei o quê? Que eram contar as coisas. Então vamos contar. São 4 amigos, beleza? Vamos colocar aqui 4 nomes então. Tem lá o Alberto, beleza? Faz de conta, é o Alberto. Tem também o Bruno, então a gente também vai colocar lá o Bruno. Depois temos quem mais? Vou colocar aqui o Caio. E só para usar a ordem alfabética aqui, vamos colocar também o Diego. Então a gente vai pegar essas 4 pessoas, o Alberto, o Bruno, o Caio e o Diego, e verificar de quantas maneiras diferentes podemos formar grupos ali com sempre 3 deles, beleza? Primeiro grupo que eu vou formar aqui, ó, o Alberto, o Bruno e o Caio. Esse é um primeiro grupo, beleza? É uma possibilidade. Deixa eu destacar aqui, ó, um grupo que a gente pode formar. Outro grupo que eu poderia formar é, por exemplo, o Alberto, o Bruno e o Diego. Aqui eu teria mais um possível grupo. Tranquilo para todos até o momento? Daí o que pode acontecer também? Além disso, eu posso ter o Alberto, beleza? A caneta tá falhando aqui, deixa eu tentar aqui, não vai ficar legal, vamos pegar outra caneta. O Alberto, pode ser lá um grupo, então vou formar lá o Alberto. Depois, eu já fiz Alberto, Bruno e Carlos.
Já fiz Alberto, Bruno e Diego. Eu vou fazer agora o Alberto, o Caio e o Diego. Temos aí mais um terceiro grupo. Ótimo! Agora uma coisa antes de eu fechar todos os grupos que eu quero te perguntar. Seguinte, quando eu faço um grupo aqui, ó, Alberto, Bruno e Carlos. Se eu fizesse o grupo Bruno, Carlos e Alberto, seria um grupo diferente ou o mesmo grupo? Olha aqui, ó. Bruno, Carlos e Alberto. O grupo tá aqui, certo? Ó, o grupo tá aqui, nesse círculo que eu fiz. Eu tinha colocado Alberto, Bruno e Caio. Se eu coloco aqui, ó, o Caio, o Bruno e o Alberto, tá na mesma. É um grupo, concordam comigo ou não? Aonde eles estão não faz diferença. Eu tinha colocado nessa ordem, ó, Alberto, Bruno e Caio. Mas colocar Carlo é ruim, né? Para colocar aqui Caio, Bruno e Alberto, dá exatamente na mesma. Imagine que são aqui, ó, essas 3 canetas são as 3 pessoas. Quando a gente tem uma formação de grupo, não importa a ordem deles, é esse grupo, porque eu não estou atribuindo uma lógica para eles. Ou seja, a posição deles não vai fazer diferença. O importante é que seja um grupo. Pensa assim, ó. Pensa quando tu tá lá no teu colégio, sei que agora tá assistindo a aula em casa, não é uma aula presencial, mas supõe a aula presencial que o teu professor pediu para vocês formarem grupos com 3 alunos. Então é para formar lá um grupo de 3 alunos para entregar um trabalho. Na hora que vocês se juntam para fazer esse trabalho, faz diferença o lugar que vocês estão sentados? Não, a professora não pediu para sentar em fila, em linha, não importa. O importante é que vocês 3 se juntem. Ou seja, o diferencial de exercício de combinação é que a ordem para a formação do grupo, ela não importa. Fique bem claro quanto a isso. Professor, mas quando que a ordem importa? Por exemplo, formação de anagramas. Lembra que a gente teve uma aula que eu escrevi a palavra Roma e formei os anagramas de Roma? Por exemplo, ó que lindo! Amor, né? Olha aqui, ó. Aqui, quando a gente troca de posição, interfere, ou seja, a leitura disso é Roma, a leitura disso é amor. Mas a formação de um grupo com Alberto, Bruno e Carlos, Bruno e Alberto, Bruno, Carlos e Alberto, é indiferente. São as mesmas 3 pessoas que estão formando o grupo. Então, o essencial para que tu entenda combinação simples é exatamente isto aqui, ó. A ordem, ela não importa. Que ordem mesmo, professor? A ordem na formação dos grupos. Então, agora vamos analisar a nossa conta inicial. Será que eu vou ter realmente 24 opções de grupos para isso que eu perguntei para vocês? Vamos terminar a nossa contagem. Eu posso ter o Alberto, o Bruno e o Carlos, o Alberto, o Bruno, o Diego, o Alberto, o Carlos e o Diego. Qual outro grupo que eu posso formar? Professor, vamos pegar de novo o Alberto, ó. O Alberto junto com o Bruno, junto com... Já foi, ó. Alberto, Bruno, depois eu já coloquei ele junto com o Caio e já coloquei ele junto com o Diego. Tá, professor? Então muda aqui, ó. Alberto, pega o Caio. Ó, Alberto e Caio. Alberto e Caio. Já coloquei junto com o Bruno, já coloquei junto com o Diego. Ou seja, todas as opções que tem o Alberto já estão ali. Tá faltando pouquíssima. Qual que tá faltando? Alguém consegue fazer aí? O que tá faltando é essa aqui, ó. Tá faltando o único grupo que eu não coloquei, que é o Bruno, o Caio e o Diego. Isso aqui está faltando. Então, na verdade, eu tenho quantas opções? Eu tenho apenas 4 opções e não essas 24 como a gente colocou no início. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo, porque não dá para usar sempre a mesma técnica do princípio fundamental da contagem. Quando que a gente usa o princípio fundamental da contagem? Quando a ordem for importante, que é a mesma coisa que um arranjo, tá bom? Agora, se a ordem da formação do grupo não importa, vai ser uma combinação. E aí tem outra situação, a gente já vai montar a forma. Mas o importante é entender que não é a mesma coisa. Eu falei que eu queria que você entendesse isso, que não é a mesma coisa, e depois a gente formaliza, tá bom? Olha mais um exemplo aqui, ó. Com os vértices de um pentágono, então vamos lá. Pentágono. Pentágono tem quantos vértices mesmo? Tem 5 vértices. Quantos segmentos de reta podemos formar, beleza? Então, com os vértices de um pentágono, a gente quer formar segmentos de reta. Um segmento de reta,
usa quantos pontos mesmo? Usa 2. Ah, professor, matei a charada então, pelo princípio fundamental da contagem, vamos lá. Tenho 5, vou utilizar 1, sobra 2, ou seja, 5 vezes 4, professor, são 20, que seria a mesma coisa de usar um arranjo de 5 tomados 2 a 2. Será que é isso mesmo? Será que eu consigo obter exatamente 20 segmentos? Vamos fazer um pentágono aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 pontinhos. Vamos ligar aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Um pentágono aleatório qualquer. Vou colocar os vértices A, B, C, D e E. 5 vértices. Queremos formar segmentos. Maravilha? Então, vamos formar segmentos lá. Primeiro segmento que eu posso formar está aqui, ó. Ligo de A até B. Vou anotar. Então, segmento AB. Depois vou ligar de A até C. Segmento AC. Depois de A até D, segmento AD. E ainda com A, segmento AE. Agora vamos para o B. Vou ligar lá. De B até A. De B até A já está ligado. A gente já fez a ligação. Então, não conta mais de uma vez. É o mesmo segmento. Depois, de B até C. Então, tem mais um aqui, BC. De B até D. Então, mais um de B até D. E depois, de B até E. De B até E. Agora, vamos ligar lá a partir do C. De C até A já está ligado. De C até B já está ligado. Vamos de C até D, então. De C até D, estou ligando aqui. Depois, de C até E. De C até E. Agora, vamos para o próximo. Vamos lá a partir do vértice D. De D até A já liguei. De D até B já liguei. De D até C já liguei. Vou de D até E. Então, de D até E temos mais um. Professor, agora vai para o E. De E até A já foi. De E a B já foi. De E a C já foi. De E a D já foi. Ou seja, quantas opções, na verdade, a gente passa a ter aqui? A gente passa a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São, na verdade, 10 opções de segmentos de reta que a gente pode ter. Então, essa é a primeira ideia, que aconteceu o quê? Novamente, a ordem, vou até anotar aqui, ó. A ordem, ela não importa, ok? A ordem, ela não fez diferença, ou seja, ligar de A até B e ligar de B até A é exatamente a mesma coisa. Então, por isso que a gente não pode usar exatamente a mesma estrutura. Professor, então eu comecei a lembrar de uma aula que eu já assisti tua, que tinha algo parecido. Perfeito, tu lembrou do quê? Tu lembrou de permutação com repetição. É exatamente a mesma coisa. Lá na permutação com repetição, eu digo que ela é um pouco mais fácil. Lembra o exemplo que eu dei naquela aula? Eu falei a respeito da palavra banana e a gente tentou formar os anagramas da palavra banana. A palavra banana tem 3 letras As, que a ordem que a gente coloca essas letras As, ela indifere, porque 3 As na sequência são lidos da mesma maneira. Então é mais perceptível que a gente mudaria aquelas 3 letras de posição e não alteraria nada. Nesses exemplos, e para cada exemplo de combinação que a tua prova pode fornecer, nem sempre é tão perceptível. Então, tu sempre tem que fazer uma análise antes de começar a fazer exercício. Claro que não é para fazer uma análise tão demorada quanto essa que eu fiz. Isso é uma aula explicativa, para que vocês entendam o conceito. Tem que ser de maneira rápida. Então lá, formou. Ah, ele pediu lá, formação de grupos. Deixa eu pensar. Ah, pego tantas pessoas para agrupar, não importa esse número, mas pensa em 2 que seja. Ah, 2 pessoas. Ó, aqui 3. 3 pessoas. Mudar elas de posição vai fazer diferença? Ah, não faz. Então significa que é uma combinação. Ah, vou formar lá segmentos de reta. A ordem para riscar faz diferença? Ah, não faz. Então tanto faz, ou seja, significa que é uma combinação. Daqui a pouco um exercício, eu quero formar lá, por exemplo, salada de fruta. A ordem que eu misturo as frutas. Então o cara fala assim, ó, tu tem 10 frutas à disposição e quer utilizar 3 delas. De quantas maneiras distintas podemos formar, blá, 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 e assim por diante, beleza? Ou seja,
Vamos pegar um exemplo de uma salada de fruta. Eu gosto, por exemplo, de abacaxi, banana e maçã. Misturar essas três faz diferença a ordem? Primeiro eu vou picar a maçã, depois a banana e depois o abacaxi. Ou primeiro vamos colocar o abacaxi, depois a maçã e por último a banana. Vai dar na mesma, continua sendo a mesma mistura ali, beleza? Essa é a importância de uma combinação. A ordem, ela não importa. Agora, vamos tentar entender o formulário, beleza? Vamos ver o que vai ser feito de diferente em relação ao arranjo que a gente já tinha. Olha aqui, ó. O arranjo que a gente chegou dessa maneira aqui, tá bom? Ó, que a gente pode fazer direto assim. Lembra como que é feito, na verdade? A gente fazia aqui, ó. Arranjo de 4 tomados 3/3. Ficava lá o nosso 4 fatorial... dividido por quanto mesmo aqui, ó? 4 menos 3 fatorial. Isto é o arranjo, tá bom? Isto é o arranjo. Só que quando eu faço essa conta, vai dar exatamente isso aqui, que vai dar os 24. E não pode. Por que não vai dar exatamente isso? Porque as coisas, elas têm a mesma ideia. Que coisas têm a mesma ideia? Alberto, Bruno e Carlos, Carlos, Bruno e Alberto, Bruno, Alberto e Carlos, ou seja, a variação entre eles não gera uma diferença. E como eu estou agrupando de 3 em 3, essa variação de 3 em 3. Ou seja, olha aqui, ó, esse 3 aqui, que ele interfere pra gente. Então, tu vai ter que, digamos, fazer o desconto e dividir por esse 3 fatorial. Quer ver como funciona daí, ó? Olha aqui, ó, lá em cima, 4 fatorial... 4 menos 3 seria 1 fatorial, dividido por 3 fatorial. Vai abrir o 4 até o 3. 4 vezes 3 fatorial, para cortar com o 3 fatorial que estava ali embaixo. 1 fatorial, ele não vai interferir, porque ele é o próprio 1. Então, 4 dividido por 1 dá 4, exatamente o que a gente tinha encontrado. Beleza? Olha o próximo exemplo aqui. É mesma ideia. Perceba lá, ó. A gente tinha pensado que dava 20 se eu não pensasse na ideia da ordem. E 20 seria o quê? Seria um arranjo de 5 tomados 2/2. Tu já viu isso aqui? É 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial. É isso que a gente teria. Só que agora tem que tomar cuidado com o quê? Tem que tomar cuidado que... Deixa eu fazer melhor aqui para vocês. Tem que tomar cuidado que a ordem desses dois vértices, ela não interfere. Ou seja, ligar A com B ou B com A dá na mesma. Então, essa variação desses dois elementos, ela é indiferente. Então, faz aquele desconto, que é dividir por 2 fatorial. Quer ver como funciona? Olha aqui, ó. Isso aqui vai dar 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Abre o 5, 4, 3 fatorial, para poder simplificar com o 3 fatorial que estava aqui embaixo. O 2 fatorial tu vai abrir, que é 2 vezes 1. Então, o que acontece? 5 vezes 4, 20, dividido por 2, ou seja, 10, a mesma resposta que a gente encontrou contando. Deu para compreender, então, a diferença? Para finalizar, a gente vai, então, formalizar isto aí. Uma combinação, a gente vai escrever de que jeito? Combinação de N tomados PAP. Com a mesma simbologia. A única diferença aqui agora, este N, ele pode ser maior ou igual que o P. Porque lá no arranjo, o N era sempre maior que o P. Quando ele fosse igual, era chamado de permutação. Só mudava isso na real, tá bom? Aqui não terão dois nomes. Será sempre combinação de N tomados PAP, onde tu pode ter, inclusive, a igualdade. N, o total de coisas, P, enquanto tu quer agrupar. Isso aqui vai ficar de qual jeito? A princípio, começa como sendo uma mesma estrutura do arranjo, ou seja, N fatorial dividido por N menos P fatorial. Só que agora, como a ordem não importa, a miscelânea entre eles, a variação entre os elementos que eu quero combinar, indifere. Então, tu vai dividir por essa quantidade, que é sempre o P. Então, dividido por P fatorial. Tá aí a nossa fórmula de combinação. Agora, tu já sabe quando tu deve usar arranjo,
ou usar permutação simples ou com repetição, ou quando tu deve usar combinação. E sabendo tudo isso, temos o que agora? Temos o nosso desafio. Então não sai daí que o desafio vai entrar. Olha o desafio aqui. Em uma turma com 8 alunos, sendo 5 meninos e 3 meninas, quantos grupos distintos de 5 alunos podemos formar? Daí o detalhe. Contendo pelo menos 3 meninos. Desafio lançado, espero a resposta de vocês aonde mesmo? Lá no meu Instagram, na Estrada com os Profs. Falou, um abraço, até a próxima!